Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nossos votos de boa noite. Agradecer a coordenação dessa casa, a toda a diretoria, pela oportunidade nos dada de falar sobre a doutrina consoladora. A doutrina que veio trazer Jesus redivivo, aquele Jesus manso e pacífico, mas um Jesus transformador. Aquele Jesus que, ao penetrar as almas, fazia com que as pessoas se renovassem totalmente. De vez em quando, ponho-me a raciocinar o seguinte: como pode um homem caminhar à beira de um lago, encontrar um pescador que era um líder comunitário e falar com ele, segue-me, e ele deixar tudo, famílias, negócios, a pescaria, a profissão, e segui-lo, assim como seu irmão Tiago, andar mais à frente, encontrar um funcionário público no seu posto de trabalho cobrando impostos e falar, deixai o seu posto de trabalho e segue-me, e ele deixar o status, deixar a sua vida e seguir esse homem. E eu pergunto para vocês, que homem será esse? É um homem que chegou a Israel, depois daquele povo escolhido por Deus, ter vivido aproximadamente 400 anos sem ouvir a voz de um profeta. A impressão que sentia era que os céus haviam fechado a boca com o seu povo. Os corações daquele povo que há muitos anos experimentava situações, experiências escravagistas, é de que Deus calara a voz, a boca com o seu povo escolhido. Mas aquele povo mantinha uma semente dentro do seu coração, um fogo de fé, que Deus iria encaminhar o Messias prometido. E o tempo passa, porque o relógio ele é imparável. E certo dia, às margens do Rio Jordão, surge João Batista, batizando com água e anunciando a chegada do Messias prometido. E dizia mais, aquele que vem pós mim, eu não sou digno sequer de desatar os nós das suas sandálias. Eu batizo com água, mas este que virá após mim batizará com fogo e com espírito. Os dias passam, João Batista vai ser preso, e lá da prisão ele vai tomar notícia dos milagres que Jesus fazia, que cegos voltavam a ver, que leprosos secavam suas chagas, que paralíticos voltavam a caminhar. Então ele vai solicitar a 2 de seus discípulos que fosse até Jesus, porque ele, João, sabia que iria ser morto, mas ele queria partir desse mundo com a certeza que o Messias prometido já estava entre nós. Então seus discípulos vão até Jesus e quando chegam, diz a ele, Rabi, João nos enviou para que o perguntemos se és tu o Messias prometido ao povo de Israel. Jesus vai responder aos discípulos de João. Diz a João que os cegos voltam, os cegos passam a enxergar, que os paralíticos andam, que os coxos se movem, que os leprosos são curados e que os arrependidos experimentam o reino dos céus. Os discípulos voltam a João com o recado, mas ainda volta mais, porque Jesus, logo na sequência, vai advertir Betsaida, vai advertir Corazim e vai começar a narrar para as almas daquele povo humilde que o acompanhava, porque a maioria que o seguia era de um coração humilde, de coração sereno, que absorvia aquela mensagem pacificadora. E de tantas coisas bonitas, ele vai dizer, vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Maria Luísa, na abertura, até continuou, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim,
que sou humilde e manso de coração, e encontrareis a salvação e o repouso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Vamos deter no eu os aliviarei. Jesus não promete àquele povo que ele vai tirar as dores, que ele vai tirar as provas. Até me recordo de um recado muito lindo de Dr. Bezerra de Menezes, que ele fala: os Espíritos de Deus, os trabalhadores da seara de Jesus, não podem e nem têm autorização para tirar a prova das costas de vocês. Mas nós podemos, se vocês quiserem, nós podemos aliviar a dor e o sacrifício dessa prova. Aprendeu com quem, doutor Bezerra? Com seu mestre, com Jesus, que promete aliviar, não faz tirar a prova das costas. Porque nós vamos lembrar de um moço que, ao repousar, ele teve um sonho que ele encontrou com o seu anjo da guarda, e o seu anjo da guarda o disse que iria dar-lhe uma cruz, e que era para ele fazer um longo caminho, que ao ele chegar ao final desse caminho, ele entraria no paraíso. E ele ia repousar num local maravilhoso. É como se prometesse para nós aqui a chegada em nosso lar. Esse moço acorda, lembra serenamente, com riquezas maiores de detalhes do que aqui narradas, de como foi aquele encontro com seu anjo guardião. E ele providencia a cruz na espessura e nas medidas ditadas pela entidade superior. E ele põe-se a caminhar. E no início, está leve, está bom, mas ele vai caminhando. E ao final do dia, ele sente o peso da cruz. Então ele para na sombra para descansar e vai ouvir a primeira voz. E vai dizer para ele o seguinte: é pesada essa cruz, não é? Você não vai conseguir chegar ao final com ela pesada desse jeito. Tire só um pouquinho, tire só um pedaço, vá lá, corta 50 centímetros sua cruz, que diferença vai fazer? E ele dá ouvido àquela voz, caminha poucos metros e vê um marceneiro com um serrote lavrando a sua madeira e pede emprestado e retira um pedaço daquela cruz. E ele sente a cruz mais leve e fala: não é que é verdade? E consegue caminhar mais um dia na sua jornada. Ao final desse segundo dia, ele está muito cansado. Os seus ombros já estão machucados. E ele pega e fala: ontem, quando eu retirei um pedaço da cruz, foi bem mais fácil que eu caminhar. Eu senti ela mais leve. Então ele vai tomar novamente a iniciativa e tirar mais um pedaço da sua cruz. E vai voltar para a estrada. E vai ver que realmente ficou mais leve, que ele conseguia caminhar e que ele já conseguia ultrapassar alguns caminhantes que caminhavam naquele caminho com as suas pesadas cruzes. E ao chegar ao regaço do terceiro dia, ele já não aguenta mais a cruz. Ele já começa a jogar a cruz no ombro direito e passa aquela cruz para o ombro esquerdo e volta para o ombro direito e vai machucando os dois ombros. E fala: se no primeiro dia e no segundo dia eu tirei um pedaço dessa cruz e consegui caminhar mais rápido, passei na dianteira de vários companheiros de caminho, o que tem eu tirar mais um pedaço? E vai tirar mais um pedaço da sua cruz. E ela vai ficar mais leve, e ele vai voltar para o caminho, e ele vai caminhar mais rápido, e ele vai passar mais caminhantes. E no quarto dia da sua jornada, ele já está acabado. Ele já não aguenta mais. E vem a voz do seu ouvido e fala: você não vai aguentar acabar de chegar ao final de sua jornada com a cruz, com esse peso todo. Tire mais um pedaço que você consegue. E ele foi e retirou mais um pedaço da cruz. E ele consegue passar todos os outros caminheiros. E ele toma a dianteira. Então, ele chega até um precipício. Esse precipício, lá no fundo, havia um córrego. E não tinha ponte, não tinha nada que pudesse auxiliá-lo
para atravessar aquele precipício. E ele começou a cogitar na cabeça, mas como que eu vou atravessar? E do outro lado tinha a placa, continue. O paraíso está logo ali. Aqueles outros caminheiros que vieram arrastando as suas cruzes, sem tirar pedaços, aproximaram daquele precipício, colocaram a sua cruz em cima daquele precipício na forma de uma ponte e caminharam por cima de sua cruz e atravessaram aquele precipício e logo adiante estava o paraíso os aguardando. E ele ainda tentou, e ele conseguiu um cantinho naquele precipício que a sua cruz, mesmo encurtada, que agora ele já entendia por que aquele anjo lhe apareceu em sonho e falou o tamanho que era a sua cruz, que desenhou a cruz para ele, por que ela tinha sido daquele tamanho. Agora ele entendia. Mas mesmo assim, ele desceu, encontrou um ponto e falou, aqui dá para eu atravessar. Mas a cruz era muito curta. Ela pegava só quase que de raspão nas beiras daquele precipício, daquele barranco. E quando ele foi tentar atravessar, a cruz caiu, ele caiu junto para as águas muito movimentadas. Então fica para nós a moral, a lição de moral da história. Todos nós, e aqui não é segredo, não é novidade, antes de nós chegarmos aqui, foi-nos projetado a cada um as experiências, a nossa vida que nós teríamos aqui na Terra. E essa nossa jornada no mundo, nossa jornada humana, nossa jornada terrestre, é como essa cruz. É como os calos da mão. É como as feridas dos ombros. São maridos infiéis, esposas negligentes, parentes problemáticos, doenças, filhos autistas, filhos saudáveis, mas vítimas de um acidente de surpresa. Vários tipos que a gente poderia ficar aqui até o final da noite falando das aflições. E Jesus não vai nos prometer tirar essas dores, mas Ele vai nos prometer aliviar o nosso sofrimento. Luiz e São Utopia, várias e várias experiências científicas feitas em laboratórios já comprovaram que a pessoa que contrai uma enfermidade, mas que mantém a fé inabalável no Cristo, na fé cristã, ela consegue forças. Obrigado. Oi. Ela consegue forças e consegue melhores resultados para vencer aquela doença. Inclusive, em relação ao câncer. Isso é porque a fé é uma força motriz de dentro para fora. Ela começa a nos movimentar de dentro para fora, como João Batista, às margens do Jordão, nos chamava para o arrependimento, nos chamava, nos convidava, nos convocava para a mudança de vida. E ele dizia, mudai os modos de sua vida, porque o Messias já está entre vós. E surge Jesus, arrebanhando as almas dos arrependidos, arrebanhando as almas dos mansos de coração. Porque como que era antes dele? Como que era antes de Jesus? Antes de Jesus, o forte. Antes de Jesus, o herói é aquele que ficava em pé no campo de batalha, segurando a sua espada, com milhares de corpos e rios de sangue derramados. Mas e depois dele? Como que passou a ser depois de Jesus? Passou a ser aquele que aceita as suas dores, que é resiliente diante do sofrimento. E nessa mensagem tão pacífica, mas tão forte e tão comovedora, fez com que os cristãos nascentes fossem levados aos circos de Nero, às arenas de Roma. Estima-se quase 1 milhão de pessoas foram mortas por amor à mensagem cristã. E o tempo vai andar. Em 313, o Império Romano vai tirar aquele Jesus pacífico,
aquele Jesus sereno, aquele Jesus símbolo daquele que é capaz de perder a vida física por amor à vida espiritual. Não estou aqui falando e propagando suicídio, porque na hora de nós partirmos para a vida maior, pertence a Deus, porque é Ele que designou a hora de nós aqui chegarmos, mas estou falando daqueles cristãos nascentes, aqueles cristãos chamados de primitivos, que mais valia para eles a educação do espírito, a transformação moral, do que as coleções de joias, de postos de trabalho, de status aqui na terra. Quase 1 milhão, essa estimativa, que foram para a boca dos leões de Nero, que foram para as espadas das legiões, que foram para as fogueiras, pela fé na salvação. Mas quando Constantino tira aquela mensagem pura, aquela mensagem humilde do povo e senta aquela mensagem no trono do império, ou seja, o império adota o cristianismo, o Jesus humilde e pacífico, que convoca os sofridos e os aflitos para o acompanhar, é transformado no Cristo perseguidor. Espadas e mais espadas serão benzidas dentro de igrejas e catedrais para avançar os campos das cruzadas e decepar pescoços, barrigas, vísceras de quem falasse que não acreditava em Jesus. E muitos desses, milhões desses que foram mortos, não é porque acreditavam, é porque ainda não tiveram a oportunidade de conhecer a mensagem cristã. Mas era heresia, eram pagãos e foram mortos do mesmo jeito. O relógio do tempo vai passar e a humanidade vai experimentar a idade das trevas, onde fogueiras vão ser erguidas para queimar aqueles que falavam que acreditavam na reencarnação. Era uma heresia. Não se pode a pessoa retornar a esse mundo depois de uma experiência carnal, mas era para cobrir a consciência pesada daqueles que abriam caminho para um Cristo à base da espada, porque naquela época ainda não se usava tanto a pólvora. Tempos depois que a China vai desenvolver a pólvora. Então se acreditava que era possível abrir o caminho cristão à base da espada. E esqueceram da mensagem no morro, quando Jesus é preso, que ele diz a Pedro: Pedro, embainha sua espada, porque com ferro fere e com ferro será ferido. E ele abaixa ao chão, pega a orelha do soldado Malco, cola novamente no ouvido do soldado, e Pedro é advertido. Mas, por quase 19 séculos, a mensagem de Jesus foi interpretada ao avesso. Porque nós, humanidade, temos a mania de, ao receber uma mensagem, não nos adaptar à mensagem, não mudar o nosso ritmo de vida, não mudar os nossos hábitos para que a nossa vida encaixe dentro daquela mensagem. Mas a gente faz o quê? Adapta a mensagem para a nossa realidade. E a mensagem de Jesus foi adaptada aos interesses dos homens daquele tempo, para os poderes humanos daquele tempo. E um Jesus que passava a mão no olho de um cego, que cuspia num barro e fazia ele enxergar. Um Jesus que fez uma mulher equivocada a se arrepender e se tornar a maior transformação moral já vista na humanidade. Não há, pelo menos na minha interpretação, uma pessoa que tenha apresentado uma transformação moral tão grande quanto Maria de Magdala. Uma mulher que, moralmente falando, estava no fundo do poço e recebe uma mão justa, uma mão sincera, uma mão amorosa, porque a mão do Messias prometido não era uma mão para empunhar a espada, como muitos dos judeus esperavam, mas era uma mão para pegar nós, todos nós, porque a maioria de nós estamos aqui pela dor. Pouquíssimos que estão aqui nesse salão podem ter a satisfação de falar: eu vim pelo amor. Eu não precisei de sofrer para estar aqui. E eu falo isso
através de mim que estou falando, que estou aqui pelas dores. Porque nós somos teimosos, nós interpretamos Jesus do jeito que a gente quer ver, e a gente se lasca. E quando a gente está todo lascado nos farrapos, vem uma mestra, como que é o nome dessa mestra? Como que é o nome dessa mestra, Elaine? Oi? A mestra dor. E a mestra dor nos confronta. E nós, quando somos confrontados e nos ver de frente do espelho, nós rejeitamos a nós mesmos. E começamos a ter problemas com família, ter problemas com a nossa saúde, porque nós estamos rejeitando o nosso próprio organismo. Nós não estamos nos aceitando. Mas a mestra dor vai fazer como a máquina que vai polindo a pedra, a rocha dura, e vai nos tornando mais lisos, mais polidos, a ponto que a semente do amor comece a germinar no nosso coração. E aí a gente vem para cá. E a gente vem como arrependidos. E não podemos ter vergonha de falar disso. Nós estamos aqui como arrependidos. Seja das besteiras cometidas nessa existência, sejam das besteiras cometidas em existências anteriores. Mas de qualquer forma, seja pelas essas próprias experiências, ou seja por experiências remotas, a nossa cruz foi moldada. Nós não sabemos exato o tamanho dela, porque talvez se lá no berço começasse a falar de nós o tamanho da nossa cruz, a gente ia entrar em desespero. Dr. Bezerra de Menezes fala que nós devemos ajoelhar e agradecer a Jesus por aceitar que a gente pague as nossas dívidas de modo parcelado. Como aquele carnezão que a gente pega, vai comprar a máquina de lavar e pega lá o carnê, 18 meses para pagar. Jesus nos dá essa oportunidade da gente pagar. Então a gente começa a pagar um carnê através da raiva que o marido faz com a gente, se for esposa. A gente paga um outro boleto daquele carnê, daquele bloco, da esposa, a raiva que faz, da aprovação que ter filhos. Quem aqui é pai, raciocina comigo, tem uma missão hoje mais árdua, mais desafiadora do que ser pai, do que ser mãe? Eu acho que aí já está para pagar umas 10 boletas. E a sogra? Acaba de pagar o resto do boleto, né? Falando em sogra, a gente tem lembrado da filha da sogra, né? Hoje é aniversário da filha da minha sogra, da minha esposa, da Simone. É aniversário da Simone hoje. Que a espiritualidade superior possa derramar sobre ela as bênçãos, para ela continuar firme nessa virada de ciclo e continue carregando a sua cruz. Tomara que eu não seja mais do que um boleto, mais do que uma mensalidade nessa sua cruz. Vamos trabalhar, vamos polir essa pedra aqui para ser mais leve para ela, para que fique mais fácil para Jesus aliviar o peso, que já foi pesado. Essa pedra acho que já foi mais pesada para você, né? Então, meus irmãos, o tempo vai passar, quase de 19 séculos, que nós estivemos interpretando a mensagem de Jesus aos nossos interesses, aos nossos moldes, de ponta cabeça, ao avesso. De acordo com o que nós estávamos vivendo, a gente trazia a mensagem de Jesus e adaptava aquele interesse. Mas de repente não. De repente a mensagem de Jesus era para nos colocar mais firmes, mais perseverantes, como o Apocalipse fala, né? Que aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas nós vacilamos. E isso me ajudou a interpretar uma passagem da Bíblia que eu não esqueço. Eu era pré-adolescente, entrou um moço, já com os cabelos grisalhos, na sala de aula, e falou a religião que ele era e que ia distribuir umas Bíblias para a gente. Distribuiu umas Bíblias, acho que deve ser uns 10, 12 centímetros. Eu cheguei em casa, li um pouco, gostei, peguei com o meu avô materno uma Bíblia maior e fui ler.
Teve uma passagem na Bíblia que eu não consegui a interpretação para ela. É a seguinte passagem: os fariseus vão pedir a Jesus para falar para os seus discípulos calar a boca. Rabi, fale para os seus discípulos calarem. E Jesus vai virar para eles e falar: se eles, os discípulos, se eles não pregarem, até as pedras pregarão. Então eu estava em Campinas, rapazote ainda, fazendo um curso, e perguntei isso para um senhor estudioso do Evangelho, e ele disse: Luiz, você vai ter que estudar mais as questões espirituais. Você está tentando interpretar a Bíblia pela vivência humana. Tudo, e me mostrou uma Bíblia, aonde que a fala de Jesus fica em vermelho. Eu até depois comprei, a que eu tenho é assim. A fala de Jesus é em vermelho, as outras falas em preto. Vai ficar bem destacado o que Jesus está falando. Tudo que você vê nessa Bíblia que está em vermelho, não foi falado para o homem, foi falado para o espírito do homem. Jesus não falava da nossa vida material, falava das nossas atuais e futuras experiências espirituais. Tudo bem. Concorda que deixou mais confuso ainda? E depois a gente foi estudar o Espiritismo. Aí eu fui entender o recado dessa passagem. Nós ficamos quase 19 séculos não pregando Jesus, atendendo o que os fariseus mandaram fazer. Os fariseus nos mandaram calar. E nós, discípulos de Jesus, nos calamos, porque nós não pregamos Jesus. Jesus jamais mandaria a gente para uma cruzada, jamais mandaria atear fogo numa fogueira para queimar aqueles que diziam que não acreditavam, não conheciam a ele. Jamais ele faria isso. Jesus ia acolher aquelas pessoas, mas nós pregamos a Jesus, pregamos um Jesus invasivo, um Jesus que chega dominador, mas não um Jesus que vai chegar pacificador. Então foi preciso que as pedras clamariam. Então, no início do século XIX, os espíritos começaram a romper as pedras, a abrir caminho nas pedras. Quem aqui lembra como Jesus foi enterrado? Não abria um buraco na rocha, colocava o cadáver lá e depois selava a porta contra uma rocha? O morto, o cadáver, não abria uma fenda na rocha, colocava e tampava. Então, por isso que ele disse que as pedras iriam clamar. E os espíritos começaram a abrir as bocas dos túmulos e começaram a manifestar. Os espíritos estavam vindo para cumprir uma outra profecia de Jesus. Porque na segunda ida de Jesus a Jerusalém, subindo o morro, ele disse para os discípulos: eu irei voltar para o Pai. Eu terei de ser morto para depois ressuscitar. E os discípulos eram como nós. Aqueles dias não eram muito diferentes da aflição que está vivendo agora. Maria Luísa falou: nós estamos comendo mais, estamos com gula, estamos nos envenenando. Nós estamos ansiosos, depressivos, como aqueles dias. Então Jesus pega e fala: eu irei para o Pai, mas eu vou pedir ao Pai, e o Pai, o meu Pai, vos encaminhará o Espírito da verdade, o Consolador, que dará testemunho de mim, que fará com que vocês relembrem toda a minha palavra. Então, os Espíritos virão do além-túmulo e começarão a ditar. E Allan Kardec irá juntar o ensinamento desses Espíritos, em especial o Espírito da verdade, e no dia 18 de abril de 1857, irá publicar o Livro dos Espíritos. E ao publicar o Livro dos Espíritos, uma legião bendita de espíritos nobres irá descer sobre a terra, para espalhar para todos os cantos da terra a verdadeira mensagem de Jesus, que é a mensagem para acertar, atingir a nossa alma. É a mensagem para que nós possamos valorizar o que é eterno, o que é imortal. Surgirá então uma mensagem para o homem imortal. Até então a mensagem
era do homem mortal, do homem conquistador, do homem que conquista pela força, que faz derramar sangue e vai espalhando como se fossem os teus tentáculos de força e de domínio. E agora virá a mensagem que vai atingir a nossa alma, que vai fazer a gente ser mais reflexivos, que vai fazer com que nós arrependemos de experiências e experiências e experiências desastrosas e caiamos aqui. Caiamos dentro de uma casa espírita para aperfeiçoar-nos, para tornar aquela pedra que é levada ao esmeril, para tornar aquele aço que é levado ao esmeril e é experimentado no fogo e no calor, para que a gente possa aprender da árdua prova que nós precisamos chegar ao final dessa jornada com a nossa cruz intacta, com a nossa cruz inteira. Porque nós só vamos conseguir chegar ao final dessa jornada com a nossa cruz, porque o Cristo, aquela fé que remove montanha, foi capaz de aliviar o peso. O que é tornar o peso mais leve? Quando nós adaptarmos a mensagem somente para as coisas terrenas, se torna muito pesado cuidar de um irmão, cuidar de uma irmã, cuidar de um pai, cuidar de uma esposa, cuidar de um filho, se torna muito pesado. Faz-nos lembrar daquela história de uma garotinha, já quando a Segunda Guerra Mundial caminhava para o final, e ela estava atravessando um campo perto de um soldado, com o seu irmão, mais velho do que ela nas costas, e morto na guerra. E um soldado pega e fala com ela assim, tá pesado? É pesado? Ela não, é meu irmão. Porque quando nós temos amor pelo peso que está nos nossos ombros, ele não é pesado, é o irmão. É o reflexo da absorção daquela mensagem de Jesus. Essa garotinha, na sua inocência, ela tinha recebido essa mensagem de Jesus do vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ela tinha aproximadamente 9 anos, o seu irmão tinha 11. Mais velho, mais pesado do que ela, mas não era pesado, era meu irmão. E essa menina vai virar símbolo da resiliência e do amor. Então que nós possamos nessa noite pensar, qual é o meu fardo? Qual é a cruz que eu carrego nessa terra? De que eu tanto reclamo? De que eu acho que eu estou sendo injustiçado? Será mesmo que o jugo de Jesus, ele é suave? Se eu vejo o meu vizinho da direita, meu vizinho mais lá na frente, esbanjando alegria, curtição, e eu sofrimento? Primeiro, há uma tendência da atualidade da comparação. A comparação tem levado pessoas à tristeza, à depressão. Recentemente, num dos atendimentos que a gente faz, inclusive nas zonas rurais da nossa região, no atendimento que eu fiz numa cidade aqui próxima, na zona rural, eu conheci um jovem sonhador, um jovem trabalhador, mas que caiu numa tristeza. E essa tristeza progrediu e, passado alguns meses, virou depressão. E essa depressão e essa depressão progrediu mais um pouco e virou esquizofrenia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quando a tristeza tentar aproximar de nós, lembremos do suporte que nós temos. A quem mais é dado, mais será cobrado. A nós foi dado um ensino que estamos na aflição, rogue a ajuda do nosso anjo protetor, do nosso espírito protetor, da espiritualidade superior, que eles estão, uma comparação aqui talvez para os mais novatos entender, eles estão como corpo de bombeiro, esperando a ligação para falar que tal ponto, tal endereço tem um foco de incêndio, que eles já vão sair em disparada, com as sirenes ligadas, para ir lá e combater aquele foco de incêndio. É desse jeito, gente, que a espiritualidade superior está. É desse jeito que aqui por cima de nós, ao triplo da nossa quantidade de espíritos,
mas eles estão esperando a nossa humildade. A nossa soberba criou sobre nós um teto. A nossa oração bate nesse teto e volta, porque nós ainda não temos ainda a humildade de abrir o coração, não só abrir a boca, mas abrir o coração e falar: Senhor, sozinho eu não consigo. Porque a mensagem da atualidade na sociedade moderna é de autossuficiência. É que se eu tiver uma educação boa de base, se eu escolher, optar por um curso bom, se eu conseguir sobressair no mercado, ou então se eu conseguir um bom concurso público, eu estou estável. É isso? Não é isso. Isso é o conceito humano. Quantas pessoas, Maria Luísa, servidores públicos do alto escalão que você, concursados estáveis que você atende, tristes, deprimidos, com dificuldade em relacionamento. Mas hoje todo mundo tem dificuldade de relacionamento. Romantizou o divórcio. Mas por que isso? Porque nós estamos tendo uma primeira dificuldade de relacionamento. É com nós mesmos, conosco mesmo. Se eu não estiver bem relacionado comigo mesmo, esquece que eu serei bem relacionado com outra pessoa. Porque eu irei olhar para o espelho e irei dar soco na imagem que eu estou vendo. E quem consegue sobreviver recebendo soco? Recebendo cusparada? Recebendo julgamentos? Ninguém. As pessoas que aproximam de nós é pelo magnetismo da empatia. É pelo magnetismo da boa vibração. De braços dados, sem estar armado. Hoje, nós estamos muito armados. Hoje, uma pessoa vai fazer uma pergunta para a gente, antes dela acabar de formular a pergunta, a gente começa a responder. O que é isso, minha gente? A gente tem que ouvir a pergunta e dar um tempo. Dar um tempo e pensar um pouquinho, se colocar minimamente no lugar daquela pessoa. Porque a pessoa acabou de perguntar, eu já vou emendando a resposta, eu estou respondendo com a minha experiência, que é totalmente diferente da experiência de outro. Talvez aqui quem tenha mais gabarito para falar sobre isso é Maria Luísa, que todas as terças-feiras chega aqui mais cedo, senta ali na mesa de atendimento fraterno e começa a receber pessoas. E as pessoas começam a falar, começam a perguntar. As pessoas querem saber por que a filha de 14 anos está cortando os pulsos. Onde eu errei, Maria Luísa? Eu quero saber onde eu errei. Maria Luísa, meu filho agora, com 17 anos, foi aprovado em medicina. Ele sempre foi inteligente, agora vai ser médico. E ele disse para mim: mamãe, eu estou apaixonado pelo meu colega. Eu não aceito isso não, Maria Luísa. Estou inventando coisa aqui, ó. Você ouve isso todo dia, não é? Maria Luísa, onde eu errei? Maria Luísa, o meu marido falou comigo que não gosta mais de mim, que não sente nada. Onde eu errei? Os sofrimentos campeiam. Nós não podemos, nenhum momento do dia, esquecer, ainda rogar ao nosso espírito protetor, que antes de nos repousar, guarde o nosso espírito no momento que estiver dormindo. Porque relembrem o diálogo de Jesus com Nicodemos. Nicodemos, o espírito sopra onde quer. Foi Jesus que disse. João, capítulo 3. Então falo para vocês, se o espírito sopra onde quer, porque ele é livre, palavra de Jesus. Se Jesus disse, está dito. Se o espírito sopra onde ele quer, quando a gente dorme, ele fica lá beirando a nossa cama? Dá no pé, minha gente. Então vamos, antes de dormir, sempre fazer uma prece. Não precisa ser prece decorada, uma prece espontânea do coração. Uma prece sentida, para que, quando nós estivermos repousados, o Espírito protetor, porque todos nós que estamos aqui, todos, os que estão aqui, os mais felizes, os menos felizes, os que estão jogados em sarjetas das ruas, os que estão sentados nos banquetes dessa sociedade, todos têm pelo menos um Espírito que vela por ele. Um Espírito como se fosse um coordenador, que ajudou
a nós formular as nossas provas terrenas, a nossa jornada na terra. Então vamos rogar a esse nosso amigo de todas as horas, para que a hora que nós estivermos repousando, que o nosso espírito possa frequentar locais bons, que o nosso espírito possa, quem sabe, participar de uma palestra no mundo espiritual. Se aqui na terra nós temos boas palestras, se nós temos passes, imagina, minha gente, nas comunidades espirituais elevadas, porque na casa de meu pai há várias moradas. Então imagine uma dessas moradas do Pai. Não é muito melhor a gente estar lá recebendo um passe, participando de uma palestra, quiçá reunindo novamente com aquela equipe que organizou, que programou a nossa atual reencarnação, para que seja-nos relembrado da nossa agenda aqui na Terra. Nós não fomos chutados aqui para a Terra. Não abriu uma caçamba lá em cima e começou a jogar a gente aqui na Terra. Nós fomos trazidos minimamente planejados para que nós suportemos as provas com resiliência, com amor a Jesus, com gratidão à rainha das virtudes, para que nós possamos vencer as nossas aflições. Esta a mensagem de Jesus, a mensagem que o Espiritismo trouxe redivivo. Imagine, tenta recordar tantas mensagens lindas, como de uma mãe que chegou acompanhado do seu marido, pai do falecido, em uma das reuniões de Chico Xavier, o apóstolo da mediunidade, desesperada, era uma desistente dessa vida, dessa existência, porque o único filho muito amado havia sido morto, e ela não suportava a dor da perda. E através da benevolência dos espíritos superiores, através da missão de Francisco Cândido Xavier, conseguiram trazer para aquela mãezinha uma mensagem do além, para que ela tivesse a certeza que o filho dela estava vivo, mas muito vivo, enfrentando as dificuldades de um pós-desencarne, mas vivo e transmitindo a esperança para a nossa alma, que nós precisamos ser fortes, nós precisamos ser como aqueles frequentadores da igreja de Esmirna, ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Foi assim que aqueles cristãos nascentes foram fiéis. Eles, ao adentrar nas arenas de Roma, sabendo que nas suas costas estavam sendo soltos leões, que tinham 10, que tinham 12, que tinham 15 dias sem comer, de propósito, eles sabiam que lá atrás estavam vindo as feras de Nero, e eles cantavam. E aquilo perturbava aquela alma perturbada dos seus perseguidores como Nero. Como pode? Como pode saber que instantes serão traçalhados pelos dentes, pelas presas de leões e cantarem? Então nós vamos fazer pior. Nós vamos colocar capim, nós vamos colocar azeite, naquela época não tinha gasolina, nós vamos colocar azeite nessas palhas e vamos amarrar esses cristãos naquela palha e vamos atear fogo para ver se eles cantam. E quanto mais o fogo pegava, e fogo pegava de baixo para cima e queimando, e eles cantando a glória eterna, cantando a iminente entrada no plano das almas, no plano dos espíritos. E muitas almas vieram nos relatar, como a gente vê em 2000 anos depois, Lívia, esposa de um senador, que se despiu da vaidade, abriu mão do status. Imagina, esposa de um senador já importante, imagina um senador do Império Romano. Mas ela abriu mão de tudo aquilo, por amor ao Cristo. E quando o leão a atinge a face e separa a cabeça dela do corpo, ela sente uma mão suave e meiga, falando para ela assim: Lívia, você atravessou a porta estreita. Seja bem-vinda ao reino de meu Pai. Era Jesus recebendo um a um daqueles cristãos
que se entregaram por ele. Mas nós não queremos entregar a esse Cristo. Nós queremos entregar ao Cristo que a televisão vende, que a mídia vende, que os nossos interesses vende. Então, minha gente, vamos aproveitar esse momento. É um momento ímpar na nossa vida, onde nós estamos na casa de 3 por 1, de espíritos, querendo trabalhar em nosso louvor, trabalhar por nós, trabalhar na seara de Jesus, porque eles são trabalhadores de Jesus, para remover do nosso coração a mágoa, essa cruz pesadíssima do rancor, para que nós possamos falar como Maria, ao receber a mensagem de Gabriel: seja feita a tua vontade, aqui está a tua serva, a tua servidora. Talvez nós estejamos ainda naquela ilusão de que Madre Teresa de Calcutá, Divaldo Pereira Franco, Francisco Cândido Xavier, a irmã Dulce, esses sim foram levantados pela missão, mas nós, de repente, estamos tombando da nossa missão, porque talvez a nossa missão não seja como eles, de arrebanhar milhões e milhões de almas, mas de repente a nossa missão é arrebanhar uma alma que está dentro da nossa casa, ou no corpo encarnado do marido, no corpo encarnado do filho, no corpo encarnado da filha, no corpo encarnado da mãe ou no corpo encarnado do pai. Talvez essa alma que nós arrastamos há milhares de anos com débitos, e nela reside, só nela, reside a nossa missão. Mas nós estamos tampando os olhos para essa missão, porque estamos esperando nos entregar o bastão para rebanhar milhares de almas. E ainda mais, talvez a nossa missão é nós mesmos, seja conosco mesmo, seja o nosso pacto direto com Deus, porque foi nós, cada um de nós, que nos escolhemos distanciar dele. Mas aí Jesus veio inaugurar uma nova era, Jesus veio acelerar o processo de regeneração do planeta Terra e nos chamar novamente para voltar para perto de Deus. Que à medida que nós fomos distanciando de Deus, nós fomos aproximando dos problemas e botando mais peso nessa cruz nas nossas costas. Aí Jesus chega para inaugurar uma nova era, para falar para a gente assim: basta, chega, agora voltem. Voltem, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sei ajudar vocês, a conduzir vocês, porque eu sou o bom pastor, e o bom pastor conduz a ovelha ao aprisco, ao local de repouso, ao local de segurança, tira ela lá da vegetação, que pode ser atacada pelas presas, podem ser atacadas pelas feras do orgulho, feras da vaidade, feras dos nossos maiores adversários que residem dentro de nós, e nos aproximar novamente do nosso Criador, que é Deus. Por isso ele vai falar essa célebre frase: vinde a mim, todos vós. Ele não convocou alguns de vocês. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou humilde e sou manso de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muito obrigado pela atenção.